Vamos conversar agora ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura com o Thiago Fam. Thiago Fam, que é o coordenador da equipe de transição do prefeito eleito Denilson Baitala e também futuro secretário, né, Thiago? Secretário aí de Planejamento e Urbanismo, né? Thiago Fam, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia, Magrão. Bom dia, Kleber, Bom todos dia. os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, poder contar um pouquinho sobre a transição, como que isso tem acontecido nos bastidores, né? Fico muito feliz pelo convite, espero que a gente tenha uma bela conversa aí nesse período da manhã. Tiago, vamos começar falando da transição, né? Tudo ocorreu da maneira que vocês esperavam, vocês tiveram acesso a todas as informações necessárias nesse momento. Claro que a transição ainda continua mais alguns dias, né? Tem alguns dias ainda para a posse da nova gestão. Gostaria que você falasse um pouquinho do andamento aí das conversas aí da sua equipe, né, com a equipe do atual prefeito. Vamos lá. A transição ela até acaba não se encerrando ainda no final do ano, né? Tem ações da equipe de transição que ainda permanecem, mesmo no início da gestão do prefeito eleito Denilson Baitala, né, em começo de janeiro. Mas até desde o início, quando a gente começou, uma das primeiras atividades que nós enquanto equipe de transição, até mesmo de ter as primeiras reuniões presenciais com a equipe da prefeitura, foi enviar a eles alguns ofícios, secretaria a secretaria, solicitando uma documentação para que a gente tivesse subsídio para fazer essa análise, né, e começasse de fato entender as secretarias no seu todo. Esses ofícios, eles não, tudo que foi solicitado, eles não foram entregues completamente, né? A gestão atual optou por seguir uma recomendação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de quais seriam as documentações que eles deveriam disponibilizar para a equipe de transição. Eles fizeram isso, mas ao longo das conversas, aquilo mais que a gente foi solicitando, eles foram compartilhando com a gente, né? Então, até nós sabíamos, né? Sabíamos que tudo aquilo que a gente pediu foi uma documentação muito extensa, né? Nós tínhamos consciência que, eventualmente, uma ou outra documentação não tivesse tempo hábil para as equipes organizassem, justamente porque a equipe que está lá tem que cumprir com as suas obrigações enquanto servidores ou enquanto comissionados lá, né? E em contrapartida também tem que atender às reuniões da equipe de transição, a solicitação de documentos, né? Mas até de maneira geral a gente acabou sendo bem atendido pelas equipes onde a gente transitou, né? E tudo aquilo que foi solicitado posteriormente, a resposta a gente teve. Não ficou nada pendente assim daquilo que é principal para que a futura administração tenha conhecimento, tenha acesso aos documentos. Ficou... Daquilo que foi solicitado acabou sendo entregue. Nós temos a consciência que o entendimento real do funcionamento de uma secretaria ou das necessidades de cada uma, nós vamos conhecer efetivamente a hora que estivermos atuando, né, cada secretário na sua pasta. Mas aquilo que nós tivemos de informações, de conversas, já foi de grande subsídio para que justamente nessa transição do governo, né, a passagem de dezembro para janeiro, tivesse o mínimo de impacto possível no atendimento da população. Talvez o mais importante é saber assim, o que tem de contrato a vencer, o que precisa ser urgente ali nos primeiros meses. Isso a gestão do Baitala tem claro. Tem consciência. Nós tivemos reuniões para discutir todos os contratos que tinham vencimento previsto dentro do ano ainda, ou às vezes no começo ainda do ano. Nós passamos um pente fino nesses contratos para determinar o que deveria ou não ser prorrogado. Né? Então, essa análise foi feita individualmente pelas secretarias, mas também foi feita uma outra conversa na Secretaria de Administração do município, né, para entender aquilo que era essencial ser mantido, foi feita a solicitação de prorrogação para que não tivesse esse tipo de impacto. Vocês chegaram a discutir e conversar a respeito do contrato da Pérola do Oeste, da renovação? Da Pérola do Oeste, nós só tivemos reuniões para entender como que ela estava sendo negociada, como era de responsabilidade da gestão atual tomar essa decisão,
né, ficou entre a negociação da Pérola e do prefeito Celso. Que, aliás, até agora é uma incógnita. É uma né? incógnita. A gente... E muita gente comentando até, Thiago, Kleber, com relação ao prazo, né, da renovação, e muita gente falando, mas como que o atual prefeito renova algo que lá, ano que vem ele não é, daqui a alguns dias ele não é mais prefeito. Mas não é assim que funciona, né, Thiago? Na verdade, ele tem que... existe uma cláusula no contrato, né, Kleber? O Kleber pode até falar melhor. O contrato atual tinha ali a possibilidade da renovação por um prazo igual ao atual, 15 anos. 15 né? anos. Eu imagino que tenha havido essa negociação para ficar aproximadamente naquilo que a gente divulgou ontem aqui, até em primeira mão, né, Kleber? Exato. E só um parênteses aqui, antes da gente continuar com a conversa com o Thiago. Ontem, o prefeito se reuniu novamente com representantes da empresa. Ele tem feito isso a portas fechadas, nem a própria equipe, né, dele tem acesso completo a todas as negociações, mas aquilo que a gente divulgou ontem, eu mantenho aqui, é uma apuração nossa aqui da Rádio Cultura, o contrato vai ser renovado por 10 anos e a passagem vai para R$ 8,50. O prefeito Celso Góes está tentando agora uma saída mais ou menos honrosa, né, porque vai ser difícil explicar, né, para a população uma renovação num prazo de 10 anos de um contrato com uma série de problemas. E não sou eu que estou dizendo que tem problema. O próprio o Tribunal de sabe Contas, disso, né? o usuário, mas em primeiro lugar sabe dos problemas que o O transporte Tribunal de coletivo Contas tem, né? apontou um monte de problema, Ministério Público, enfim, o histórico é longo, não vale a pena a gente detalhar, então é difícil, né, para um gestor justificar por que está renovando por 10 anos um contrato e está aumentando a tarifa para R$ 8,50. Ele está buscando agora algumas saídas honrosas, né, para explicar que o preço da passagem vai ter ali uma diferenciação, mas o fato é que a passagem vai para R$ 8,50 e o contrato vai ser renovado por 10 anos. Ponto. Já devia ter sido divulgado, já devia ter sido trazido a público essa informação, mas ontem no Diário Oficial nada constava. A perspectiva é que hoje, né, isso seja, mas está resolvido. E está resolvido pelo Celso. Não é a equipe dele. Aliás, parte da equipe eu sei que deu recomendações em outra direção, que não foram seguidas, né? A negociação foi conduzida pelo próprio prefeito e ele tomou essa decisão. Mas, fechado parênteses, né, já que a gente falou, dos contratos, quando a gente fala de contratos, a gente está falando de serviços essenciais. Então, assim, começo da gestão do Baitala não tem ali nenhum risco de um contrato para compra de medicamento, por exemplo, ou a prestação de um serviço essencial ficar descontinuado porque vocês conseguiram acompanhar detalhadamente tudo que está por vencer e foi pedida a renovação. Perfeito, Kleber. E aquilo que nós encontramos que teria qualquer tipo de risco, a gente já antecipadamente já oficiou para que fosse tomadas as medidas para garantir que não tivesse nenhum tipo de impacto, né? Então, todos os contratos de locação da prefeitura foram olhados, entendidos. Nós fizemos também uma visita em loco nas escolas, CMEs e unidades de saúde também. Então, a gente destacou uma equipe para fazer a visita e avaliar a questão de estrutura, né, física, como é que está, se tem necessidade de reforma ou não, justamente para nós ter um entendimento onde que as ações prioritárias de melhoria das unidades, seja da educação ou de saúde, onde que elas se encontram, né, para a gente ter esse monitoramento. Então a gente foi tomando todo esse cuidado ao longo do tempo, né? Sempre com foco em não quebrar a continuidade das ações da prefeitura, que tivesse o mínimo de impacto possível. A gente sabe que, eventualmente, alguma coisa dá de trepidação em transição, isso é absolutamente normal, mas a gente está mitigando todos os riscos possíveis. Você tendo acesso, Thiago, você, a tua equipe de transição e a nova gestão tendo acesso a todos esses documentos e essas informações, o que você, analisando esses documentos, e o que você imagina assim, que será o maior desafio da nova administração? O desafio da administração, isso a gente já vem chegando até ainda dentro da campanha, e obviamente são as áreas mais sensíveis do município, que é a educação e saúde, né? Então ali o esforço que tem que ser feito para garantir um bom serviço, ele é muito maior até do que em outras secretarias, né? Não tirando a responsabilidade ou a importância de cada qual, mas tendo como base o tamanho da estrutura, que é a Secretaria de Educação, e tendo como base o tamanho da estrutura, que é a saúde,
né? Ali são sempre pontos mais críticos de uma gestão, ali que tem que estar debruçado muita atenção, né? E são temas sensíveis, né? Então, são temas que você está lidando com as crianças do município, né? E eventualmente algumas em situação de vulnerabilidade, né? Você está lidando com as pessoas enfermas que algo não está bom, então esse atendimento, né? Ele tem que ser muito bem feito, né? Então ali, obviamente, a gente sabe que são pontos críticos de atenção. Mas temos outros, né? A gente sabia que esse contrato da Pérola seria um ponto que, apesar de não estar nas nossas mãos, isso tem reflexo na gestão que vem, né? E das conversas ou da onde a gente tinha em relação ao contrato da Pérola, como existe uma empresa que está fazendo um estudo, que esse estudo terminaria com uma licitação para contratação de uma empresa, né? Ou seja, dada a concessão do transporte público urbano, e isso se encerraria ou terminaria esse trabalho deles ainda no mês de junho ou julho de 2025. Nos surpreende essa assinatura para 10 anos, considerando que tem uma empresa fazendo esse estudo para abrir um processo de licitação. Então a gente já sabia que isso aí seriam pontos aí mais críticos até durante a transição, né? Já que você tocou, o Thiago está querendo falar do contrato da Pérola aqui, né? Mas eu acho que você puxou. Assim, no momento é aquilo que mais chama a atenção nesse final de até mandato. Porque né? É interessante se a gente observar esse contrato 578 de 2009, que não está no portal da transparência, inclusive, ele tudo bem que é antigo, né? Tem contratos de 2013 para frente lá no portal da transparência do município, mas pela relevância dele, eu acho que uma gestão comprometida com a transparência de fato poderia publicar todos esses dados lá no portal, mesmo sendo antigos, né? Se você observar o valor estimado do contrato lá em 2009, ele é de 180 milhões de reais. Então, a gente tem vários contratos grandes, né, da prefeitura, PPP da iluminação pública, outros, mas esse é um dos maiores, né? Então, só por esse e pelo serviço essencial, né, que presta. Mas vocês foram chamados em algum momento assim para primeiro para entender o que estava sendo tratado e para dar eventualmente alguma opinião, alguma posição para a decisão, né, do prefeito Celso ser alinhada com o que pensa a próxima gestão? Vocês foram chamados em algum momento para discussão, não? Nós conversamos em reunião com o prefeito Celso, né? Nós tivemos conversando com ele, não especificamente sobre o contrato da Pérola, mas obviamente isso aí foi um dos assuntos e todas as vezes que nós tínhamos contato, nós questionávamos, né? O contrato da Pérola, como que ele está andando, porque obviamente é de interesse nosso, é interesse da população, né? Nós imaginaríamos que essa renovação viria por um período mais curto. Talvez não de 2 anos, talvez em 5, né? Não esperávamos que viesse a 10, apesar disso não está público ainda, não está oficializado. Nós também estávamos na expectativa de ontem já ter essa notícia, né? Mas nós tivemos sim alguns encontros, não foi questionado o que nós gostaríamos de dentro do contrato, mas obviamente um contrato com um prazo mais curto, que desse tempo da empresa terminar a sua avaliação, que desse tempo para que um processo licitatório, e é complexo um processo licitatório no transporte coletivo, né, que desse tempo para que isso ocorresse sem maiores problemas. Né? Sim, ou seja, a ideia da gestão Baitala era dar continuidade a esse estudo, que aliás vai ter que continuar, né, porque já está contratado, mesmo que se essa renovação for feita aí por 10 anos, se o Celso Góes confirmar isso, vai servir para muita coisa esse estudo, né? Vai ser jogado no lixo 600 e tantos mil reais, né, que estão sendo pagos. Mas a ideia então era dar continuidade e fazer uma nova licitação. A ideia sim. A ideia é que fosse dado continuidade no contrato por um período, né, um período que conseguisse compreender todo o processo de estudo e de licitação, né, para que depois fosse aberto um novo processo. Até mesmo a Pérola poderia concorrer novamente, né, mas seriam outros teores, né, seria feito um estudo técnico bem feito, né? É isso que era a nossa expectativa. Até há uma possibilidade do prefeito colocar nesse decreto
a renovação é por 10 anos, mas depois de 5 dá para fazer uma renovação, que é uma coisa um pouco bizarra, né? Renova É o por que eu estou 10. dizendo, o Celso está decidido. Ele está tentando agora, né? As conversas de bastidores são essas, está tentando sair ali, deixar algumas saídas honrosas, né? Para ele ter alguma justificativa para isso. Na prática, renovou por 10 anos, daqui 10 anos volta a se discutir. Se renovou por 10 anos, E aí, ponto, né? aí esse estudo praticamente não vale porque daqui 10 anos muita coisa já mudou, a própria demanda, tanta coisa mudou, inclusive em pouco, menos que 10 anos, né? 4, 5 anos aí que nós tivemos do início da pandemia até agora, a questão do transporte coletivo foi muito afetado, né, Tiago? O prefeito eleito, o Baitala, teve aqui alguns dias atrás e ele comentou que ele, né, Kleber, amigos da cultura, que ele deverá manter o Guaracard, né? O Guaracard que subsidia boa parte do valor da passagem. Hoje é R$6, né? A passagem é 6. O usuário paga R$2,50, isso, né? O restante é subsidiado pela prefeitura. A passagem indo a R$8,50, você já chegou a discutir aí com a sua equipe, com o Baitala mesmo, como que ficaria a questão do subsídio para o usuário? Nós vamos ter que avaliar financeiramente, né, o impacto que isso vai gerar, né, o movimento no transporte coletivo de Guarapuava nos últimos anos, aí, considerando pré-pandemia, até agora teve oscilações muito grandes, né? Então, basicamente, metade do público que se tinha pré-pandemia é o que circula hoje, né? E, lógico, isso leva um impacto até para a empresa que presta serviço e tal. A nossa intenção é encontrar uma solução para que seja permanecido o Guaracard. Ainda, obviamente, não sabemos se a tarifa será permanecida no mesmo valor ou não. Nós vamos ter que avaliar isso aí. O nosso interesse é que sim, mas isso depende de orçamento, né? Isso depende quanto maior essa tarifa para fazer a manutenção da tarifa que o usuário paga, o subsídio, obviamente, ele tem um impacto bem maior no orçamento. Porque confirmando essa majoração para 8,50, a conta fica para a prefeitura, né? Exatamente. Se confirmar, né? E se o modelo continuar o mesmo, né? De subsídio ao usuário, nesse modelo do Guaracard, né? Quem vai arcar, né, com a maior parte do custo é o próprio município, né? Numa conta de padeiro, nós estamos falando num subsídio mensal na ordem, aumentando em mais de R$1.200.000. E aí tem que fazer ajuste no orçamento, inclusive para o ano que vem, né? Exatamente. Porque o que está sendo aprovado agora, o que deve ser aprovado amanhã pela Câmara, não prevê isso, pelo menos assim, não prevê essa majoração, pelo menos o que eu acompanhei, né? Então tem lá um previsto para o que está sendo gasto hoje. Se aumentar, vocês vão ter que remanejar. E vão ter que remanejar com uma certa dificuldade, né? Porque vai ter que... Só 3%, né? que só será 3%, permitido, né? né? Em relação ainda a mudanças para o ano que vem, quando assume uma gestão nova, né, ela pensa ali, a gente está vendo aqui os secretários, né, Magno? Temos falado dos secretários que estão sendo anunciados, mas ninguém presta atenção, às vezes, num segundo escalão. O segundo escalão, que às vezes são aqueles funcionários técnicos que têm ali alguns anos já de gestão. Vem lá, muitos vêm do Fernando, do César, agora do Celso, vão estar com o Baitala. Não são necessariamente cargos políticos, mas exercem uma função pela capacidade técnica que tem. Vocês já definiram se vão fazer grandes mudanças nesses setores ou vão permanecer com a mesma equipe técnica, respeitando inclusive vou usar aqui a meritocracia, né, dentro dos setores técnicos da prefeitura? Eu acho que isso vai acabar sendo de definição de cada secretário, né? Nós vamos, obviamente, no início da gestão, a gente vai precisar passar por um planejamento intenso dentro de cada secretaria e observando quem são as pessoas que estão nos cargos de direção, nos cargos de chefia. Como a gente tem olhado o corpo de secretários e, tecnicamente, eles são muito bons, eu imagino que essa meritocracia vai ser fato dentro da decisão deles de decidir quem fica, quem não fica nos cargos de direção ou de chefia. Até mesmo os comissionados que estão sendo exonerados agora, quem serão os que virão, existe um esforço, óbvio, para trazer essas pessoas aonde eles se adequem perfeitamente, né? Onde consigam trabalhar, onde consigam entregar um resultado, né? Onde tenha competência para a execução do trabalho, né?
Você falou dos cargos em comissão, né? Claro que eles são muito importantes em toda e qualquer administração. Houve o corte agora por parte da Câmara de praticamente, aliás, até mais, né? Mais da metade, né? Mais da metade. 54%. Isso, 54% dos cargos. A gente até falou bastante aqui, até a gente comentou que não era o momento, né? Se queria cortar os cargos, cortasse, né, lá antes, né? Não agora deixasse para o próprio prefeito. Mas enfim, foi realizada a votação e a Câmara diminuiu aí em 54% aí o número de cargos comissionados. Vocês já fizeram um levantamento se para o ano que vem o Baitala vai ter que encaminhar para a Câmara um projeto recriando alguns desses cargos? É possível que sim, né? Como eu falei no início da gestão das secretarias, a gente vai ter que se intensificar bastante nesse planejamento para justamente entender se o corpo, né, de equipe que está lá é o suficiente para entregar o resultado que a gente espera. Né? Nós já entendemos que esse corte de cargos comissionados deixam debilitadas algumas secretarias, né? A própria Secretaria de Comunicação, que funcionava muito relacionada a comissionados, né? Como todas acabam tendo seus cortes, a gente sabe que elas, como dependiam dos comissionados para sua execução, elas acabam sofrendo na administração das suas atividades, né? Então, ou seja, era basicamente só comissionados e agora não tem mais... Não tem mais comissionados para trabalhar, né? Então, como que isso vai ser organizado, né? Então, tinha secretarias, a exemplo, né? A Secretaria de Saúde, que, se não me falha a memória, entre comissionados de assessoria A1 e A2 eram 29 cargos que estavam trabalhando lá, né? Hoje a gente prevê de 10. Né? Então é um corte, os comissionados eles servem como apoio para o secretário, né? Nesses cargos de direção, de chefia, ajudam a tocar a secretaria. A gente sabe que isso tem um impacto direto na administração. Era natural, e nós já estávamos planejando antes de vir a PL do corte dos cargos, que nós reduziríamos, né, o número de comissionados. Isso já era um estudo que nós estávamos fazendo já no início da transição. Quando começou essa discussão do projeto de lei, né, nós aguardamos para ver qual que seria o reflexo, mas a gente já começou a estruturar pensando numa possível aprovação, que acabou vindo. Né? A nossa expectativa era que, eventualmente, nós fôssemos responsáveis pelos cortes e não da maneira como veio. A gente sabe que isso vai impactar. Mas a ordem vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos na mão hoje, né? E vamos avaliando aquilo que vai ser futuramente necessário para a gente encorpar as equipes das secretarias, não pensando num inchaço de governo, porque não é a nossa intenção. Né? A nossa intenção é ter as pessoas necessárias para a execução das responsabilidades e atividades de cada secretaria. Falando um pouquinho da secretaria que você vai assumir, né, que é de planejamento, tem ali uma obra em específico, né? Depois quero que você faça um panorama também de outras obras, né? Mas a obra da 15 é a sua secretaria que assume. Conseguiu na transição ter clareza do que está acontecendo nessa obra, como é que está o andamento tanto do financiamento lá da Paraná Cidade, quanto da execução por parte da construtora Milano, né, que é a empreiteira contratada? Nós tivemos algumas reuniões sobre essa obra, até porque ela é a que mais está sendo debatida na mídia, né? Então nós tivemos algumas reuniões, uma em específico para detalhar sobre a obra. Panorama geral eu não posso dizer que nós temos, porque nós não conversamos ainda, justamente porque nós não assumimos a secretaria, mas nós não conversamos ainda com o empreiteiro para entender qual que é a posição e o que ele nos diz. Nós não conversamos com aqueles que são impactados, principalmente, né, os comerciantes aqui da Rua 15, mas nós já temos na mente que assumimos isso, né, nós vamos buscar tanto a conversa com a empreiteira, nós vamos buscar a conversa com os comerciantes para justamente entender qual que vai ser a nossa ação. Nós vamos continuar essa obra da maneira como está sendo tocada, nós vamos paralisar ela, nós vamos rediscutir o projeto ou não, né? Isso vai ser uma decisão que não vai vir exclusivamente da secretaria. Isso aqui eu quero que seja uma discussão conjunta, né? Porque é um projeto grande, é de grande impacto, né? É de longo prazo.
Né? Isso aí não é uma coisa que você faz, daqui 4 anos você vem e muda. É uma coisa que acaba se eternizando no centro da nossa cidade, principalmente considerando o centro histórico aqui. Né? Mas das conversas que nós tivemos, que essas 2 quadras que estão em fase de finalização, mas a gente já observa quando passa aqui na frente que ainda falta Tem muita coisa a ser feita. Né? E agora o meu olhar como cidadão e não o meu olhar como gestão municipal futura e nem nada. Mas na minha avaliação faltou alguns caprichos ali na execução da obra. Né? Então a conversa que nós tínhamos. A obra estava sendo executada, vinha os fiscais ali da secretaria para avaliar como estava sendo feito. Como eles entendiam que não estava sendo feito da maneira adequada, eles notificavam ou pediam que fosse corrigido. Então, por isso, esses movimentos de constrói, desconstrói e constrói de novo. Né? A obra que era para ser 2 meses para a execução das 2 quadras, acabou se estendendo para agora quase 7 meses. 7 meses. Né? Completou 7 domingo meses. agora. Completou domingo 7 meses. Então, Eu até conversava aqui com o comerciante aqui da esquina, aqui do proprietário aqui da Gebon, né? A gente passa por ali, a gente cumprimenta ele falou, é isso, eu conversei com ele na segunda-feira, ontem, domingo, né? Ele falando, 7 meses da obra. E a gente percebe, como você falou, além da falta de capricho, que a gente já comentou aqui, aquilo que foi feito foi mal feito e muita coisa ainda ficou por fazer ainda, né? E o maior temor aí agora dos comerciantes, principalmente das outras quadras, que são quadras que têm mais estabelecimentos comerciais ainda, é que cada trecho desse demore todo esse tempo. Imagina o prejuízo que gera para esses comerciantes, né? Em relação a isso, a gente já começou a discutir algumas medidas, né? De como que a gente poderia proceder daqui para frente, independente se vai ser feita nova licitação futuramente ou não, se vai permanecer a Milano ou não, isso vai depender da nossa discussão com a empreiteira, né? Mas o que nós pensamos? Que não se deve abrir mais do que uma quadra para se fazer a reforma, né? Aqui foi feito 2 num bloco, então nossa intenção é que não seja aberta mais do que uma quadra e que a quadra também seja segmentada na sua obra. Então o primeiro faz o trajeto da via de carros, né? Você não faz a obra, não fecha a rua como um todo e começa, né? Você vai fazendo ela segmentada justamente para trazer o menor impacto possível para o comerciante que tem o seu negócio ali, e é importante, né, que ele tenha, que o público tenha acesso, né? Então isso tem que ser considerado. Então nós já discutimos até com os engenheiros e arquitetos ali da Secretaria de Planejamento e Urbanismo para que a gente encontre uma solução que gere o menor impacto possível, né? Essa é uma obra que obviamente ela não pode levar 7 meses para ser concluída, mas isso aconteceu justamente por essas decisões de não está bem feito, tem que refazer, né? E teve alterações de projeto também, né? A empresa relata que ela ficou um tempo parada, né? Ou porque também tinha alterações de projeto que demoravam para voltar, e aí isso é responsabilidade da gestão, né? Exatamente. Não, agora, a informação que a gente tem da gestão é que essas alterações não justificam esse atraso. Né? Se teve, até foram pequenas alterações, né? Algumas que estavam sendo pensadas porque existe a ciclovia prevista, né? Mas existe um pedido, uma cobrança, né, dos comerciantes para que deixe espaço para estacionamento rotativo aqui, né? Então isso pode ser que tenha pequenas alterações, mas acho que não de engenharia, nada que seja um impacto grande, né? Mas como nós não conversamos ainda com a Milano, a gente quer entender também qual que é a opinião deles, o que foi mudado, e obviamente a hora que nós estivermos lá eu vou fazer um dossiê de toda essa obra, todas as notificações que foram feitas, todas as visitas que foram feitas, para nós entender no detalhe e saber qual que é a medida que nós vamos tomar daqui para frente, né? Para a gente fechar, Thiago, há um cenário de obras paradas em Guarapuava, a gente tem essa obra da 15 que chama atenção, mas tem muitas outras que estão ainda em execução. Você assume com essa responsabilidade, né, de tocar essas obras. Há um cenário de obras paradas, outras obras assim problemáticas que vão exigir uma atenção, ou a continuidade deve ser normal das demais obras? Eu acho que o maior
vamos dizer, problema ou maior preocupação tem sido justamente aqui do calçadão. Né? As demais, pelas informações que a gente tem, aqui elas estão correndo, tá funcionando. Tem algumas que acabaram, que estavam previstas com o projeto pronto, mas por ser final de ano não foram iniciadas nem nada, mas já está com um projeto dentro da secretaria. Né? Obviamente a gente também vai receber uma demanda grande das outras secretarias no começo do ano para desenvolvimento dos projetos. Mas o que tem maior impacto hoje dentro da secretaria para organizar a continuidade é a obra aqui do calçadão. Né? As demais, a nossa intenção não é parar elas e revisar se aquilo está correto ou não. Nós temos que dar continuidade a isso, né, para que seja entregue, independente se está o nosso contento ou não. Nós vamos ter que avaliar isso, né? Mas como foi algo que já está planejado, ou já tem orçamento para isso, né, ou já tem recurso destinado, a nossa intenção é a conclusão delas. Tudo bem, acho que é isso, né, Kleber? É isso. É isso, são 8h07. Conversamos aqui na Rádio Cultura com o Thiago Fã, que coordena a equipe de transição, né, do prefeito eleito Denilson Baitala e também futuro secretário de Planejamento e Urbanismo. Thiago, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura e a gente deseja sucesso a você. A gente já falou agora há pouco do sucesso que a gente deseja também, né, ao futuro prefeito, à vice-prefeita também. E estaremos juntos aí trazendo as boas informações aqui para Guarapuava, cobrando naquilo que também for necessário, como a gente faz aqui sempre no jornalismo da Rádio Cultura. Obrigado. Magrão, obrigado pela oportunidade, Kleber também, aos ouvintes também por nos escutarem. Acho que é importantíssimo esses momentos, a gente consegue trazer um pouco de transparência, né, às coisas que estão acontecendo. Então espero encontrar aqui também um ambiente para que eu possa trazer e divulgar as coisas que a gente tem feito, claro, dentro da secretaria, e cada vez nos aproximando mais do nosso público, do nosso munícipe, né, para ter entendimento das coisas como elas têm acontecido. E é importante que o sucesso não venha só para nós, né, mas que o sucesso, na verdade, venha para nossa cidade. É o que a gente espera, é o motivo pelo qual a gente vai acordar todas as manhãs para trabalhar, porque traga prosperidade para nossa cidade, não só em termos econômicos, mas em sociais. Nós sabemos que temos situações de vulnerabilidade severas aqui no nosso município, e nós entendemos que todas as secretarias, de uma maneira geral, a gente é uma equipe única, que não é porque uma está bem e a outra está mal, tá tudo certo, eu estou cuidando do meu espaço. A gente já tem uma compreensão que o sucesso da cidade é o sucesso de todas em conjunto. Né? Então, dessa maneira, eu vejo os secretários muito coesos, muito no sentido de apoiar um ao outro nas suas iniciativas. Tenho certeza que o prefeito eleito Denilson Baitala e a vice-prefeita Rosângela estão formando uma equipe maravilhosa de pessoas comprometidas, são competentes naquilo que fazem. O sucesso, eu acho que é só consequência do trabalho e da dedicação que a gente vai imprimir aqui na cidade.